Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que me acompanham, me seguem aí. Eu queria aproveitar desse breve momento aqui para poder compartilhar com vocês um texto muito legal, muito interessante. Vai bater? Bate. É para despertar mesmo a gente, para confrontar mesmo a gente, porque se a gente não fosse confrontado também ia ser bagunçado o negócio, né? Então, textos. Eu brinco aqui que é muito diferente daquela caixinha de promessas, né? Vocês lembram da caixinha de promessas? A caixinha de promessa era um negócio que a gente ganhava de presente. E aí você tinha dentro dessa caixinha vários papeizinhos ali, geralmente uns retângulozinhos assim. E toda vez que você tirava um papelzinho, vinha uma bênção, né? Uma profecia e tal, e um negócio legal. Sempre positivo, assim. Então chamava caixinha de promessas. Vocês lembram disso? Quem lembra, já dá o like aí, né? Mas os devocionais aqui que a gente tem tratado nem sempre são coisas. São mensagens muito favoráveis ao nosso ego humano, né? São favoráveis ao reino, mas não são para amaciar nosso ego, não. E a de hoje também não. Também não. Então, de antemão, já quero pedir aí que humildemente você com o seu dedinho polegar, dedinho indicador, clique aí no seu smartphone, num joinha, dependendo da rede que você está assistindo, num coraçãozinho. Aí tem uma outra opção que fica geralmente embaixo, ou do lado esquerdo, do lado direito. Está escrito assim, inscrever-se ou seguir. Então você que tem acompanhado aí os textos do nosso CarCast, que tem gostado aí, não deixa de dar o like, não esqueça de se inscrever para ajudar a gente a crescer na plataforma, tá? E o algoritmo gosta quando as pessoas clicam nas coisas, tá? Mesmo que seja pro dislike também. Compartilhamentos e salvamentos ajudam muito também. Então, nos ajude aí com essa parte. Eu vou dar parte aqui contribuindo para o teu crescimento e o meu também, mas para você que consome o conteúdo, contribuindo aí com o teu crescimento, e você vai me ajudando aí com os likezinhos, comentários e inscrição, caso não seja ainda inscrito, tá bom? E o texto de hoje à tarde é um texto do versículo do dia que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tá? Muito famoso, muito famoso. Quem é mais antigo de igreja aí sabe que isso sempre foi muito bem empregado para estimular o voluntariado na igreja e para que as coisas fossem bem feitas. Então esse texto é muito famoso. Não sei se hoje é tanto, mas sempre era muito citado nas reuniões de membros, reunião de voluntários, reunião de lideranças, tá? Esse Eclesiastes 9:10. Relembrando um pouquinho no contexto, nós temos o Salomão mais velho, então ele já está meio frustradão no final da sua vida, então temos que entender um pouquinho da perspectiva dele também, contexto histórico, e a gente vai extrair da mensagem, do contexto, ligando alguns pontos do Novo Testamento, e a partir disso a gente traz as nossas lições práticas. Geralmente 3 lições que depois viram cortes para as redes sociais de passagem rápida, né? Aquela que a galera ouve ali rapidinho e passa. Mas
Você que gosta de um aprofundamento maior num texto, então aqui é o melhor lugar para isso, porque aqui está sempre o vídeo completo, tá bem? O que diz em Eclesiastes 9:10? Então, se quiser abrir aí no seu app da Bíblia, para conferir sempre, né? Fique à vontade. Se quiser abrir o texto mesmo, a Bíblia aí, cópia física, também fique à vontade para conferir o texto. Eu particularmente gosto desse versículo na versão Almeida, tá? Em geral, eu leio nas versões NAA, na NVT, mas esse versículo especialmente eu prefiro na Almeida, corrigida fiel, tá? Tem algumas coisas na tradução que, né, você tenta aproveitar, extrair o melhor dos tradutores, aí eu acho que a Almeida me ajuda mais nesse sentido. Principalmente no que a gente vai falar aqui. E diz assim, ó: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tá? Nas outras versões vai falar assim: tudo que você for fazer, faça bem feito. Tá? Mas essa da Almeida acho que traz um pouquinho mais de clareza. Então tudo que você for fazer, se propor a fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada. Então, o Salomão está dizendo aqui, olha, repetindo, né? Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, ou seja, não tem mais nada. Tá bem? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode extrair daqui é esse tudo que te vier à mão para fazer. Tá bem? Note que a ação não é do indivíduo aqui. A ação é externa. Ou seja, toda vez que você recebe alguma coisa para fazer, faça conforme as tuas forças. Tá bem? E esse recebe, a gente pode levar para várias áreas. Mas eu queria focar hoje na questão do voluntariado na igreja. E eu sei bem muito o que é isso e como pessoas são afetadas pela questão do voluntariado e principalmente dessa questão de fazer conforme as tuas forças, tá bem? Acho que a primeira abordagem aqui seria a gente trabalhar a questão do fazer a obra, tá bem? Depois a gente vai na parte do conforme as tuas forças. Primeiro, a gente sabe que existem inúmeras denominações e de diversos tamanhos. Ontem eu tive a oportunidade de trazer a mensagem numa denominação que está num processo, né, de crescimento. Tem um ano ali de como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Um ano de nascimento, vai. E todo o processo que está no começo tem o seu desafio. E aí entra muito essa questão do voluntariado. Porque diferente de igrejas maiores, onde há a possibilidade de remunerar, né, alguns determinados setores, na igreja menor o voluntariado é essencial. E aqui eu queria fazer um convite a você. Talvez você já passou por denominações grandes, se frustrou, talvez foi muito consumido além do que deveria, talvez até maltratado, mesmo sendo voluntário. Talvez tenha sido muito machucado, ferido, né? Você era simplesmente um voluntário, você tinha suas responsabilidades na sua casa, no seu trabalho, mas
que cobravam além do que é uma determinação de um voluntário, né? O voluntário é aquele que faz de boa vontade, uma oferta, né? Mas eu queria te fazer esse convite, você que talvez saiu de um lugar por ter sido muito ferido e agora você entrou numa posição de bloqueio ao voluntariado, repense a questão do voluntariado. Porque se você hoje está numa denominação pequena e você sabe que pode ser que a questão do voluntariado te consuma, possa te consumir de novo, mas o meu alerta e a minha colocação aqui, talvez a iluminação da palavra sobre esse ponto, mas vai com equilíbrio agora. Você já passou pela experiência de ter extrapolado o ponto, ou pior, ter sido muito maltratado, mesmo que na questão de tempo, disponibilidade não era um problema. Mas eu queria que você despertasse, desbloqueasse esse ponto aí e se deixasse um pouco ser participativo na obra para se tornar um voluntário à medida do que for possível, né? Tentando desconectar as desavenças e os desafetos do passado, da sua nova casa, da sua nova liderança. Talvez você tenha muito a contribuir com a sua experiência. Então, a primeira lição aqui é, baseado nesse livro de Eclesiastes, tudo que tiver a mão para fazer conforme as tuas forças, esse tiver a mão para fazer, para aqueles que já foram frustrados, feridos e machucados em outros ministérios maiores ou de médio porte e que hoje estão num local de pequeno porte, mas estão muito receosos de colocar a mão ali para ajudar e fazer alguma coisa por conta desse passado negativo. Meu convite para você: desbloqueie essa trava aí, vire a chavinha e ajude, comece aos poucos ajudando, vai equilibrando os pontos, vai entendendo junto com a liderança, com boa comunicação, porque de fato a obra precisa de voluntários. Jesus vai falar que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, né? Então a obra precisa de gente mesmo, e na grande maioria voluntários, principalmente na igreja pequena, nas congregações de pequeno porte. Então essa é a primeira lição aí para vocês: despertar a um convite a retomar um pouquinho da obra que você tem como experiência aí e pode contribuir muito. Às vezes não fazendo na prática, mas orientando quem está fazendo, que está à frente, vai ser de bom proveito, tá bom? E aí a gente vai na outra partezinha aí da primeiro bloco, que é a questão de fazer conforme as tuas forças. E aí um alerta para aqueles que já estão no voluntariado, e eu já estive muito nesse campo, é que esse conforme as tuas forças precisa ser observado, precisa urgentemente ser observado. Porque tem pessoas que não sabem dizer não. Não tem essa força, essa coragem de dizer não para determinados pedidos. E aí vai absorvendo responsabilidades. Quando vê, tá com um monte de coisa para fazer, um monte de gente para cuidar, uma sobrecarga, não consegue cuidar da sua própria saúde. Tá? Quem dirá da família e tudo mais. Já falei aqui em alguns vídeos passados sobre a questão do cuidado excessivo e o ativismo religioso prejudicar a relação com os filhos, mas hoje eu queria abordar o aspecto pessoal mesmo. Tem pessoas que,
por conta da rotina, atividades, campanhas, festividades e liderança e estudos e tantas coisas que podem acontecer aí no ambiente, que não te dão tempo nem de fazer um check-up da saúde para ver como é que tá o coraçãozinho, como é que tá o sanguezinho, como é que tá o rim, como é que tá aí a questão das vitaminas. Talvez você precise suplementar, talvez está com a vitamina D baixa, né? Tantas coisas aí que a gente poderia, através da medicina, que é de Deus também, antever, né, algum problema e já ir tratando. Mas você, pelo excesso de responsabilidades, ou seja, além das suas forças, tá aí se cansando, se fadigando. E o texto está sendo bem claro. Tudo que te vier à mão para fazer, você vai fazer conforme as suas forças. Ou seja, se você não tem força para fazer determinada coisa, saiba dizer não. Se você já não está num ponto, na idade, em que a responsabilidade em tantos ministérios seja capaz e natural de atender às expectativas, vai reduzindo. Vai se colocando numa posição de conselheiro, por exemplo. Seja o sábio experiente. Deixa a juventude tocar. Tem muita gente boa aí, bem preparada, bem instruída, né? Tem tanta adolescente aí bom, preparado, instruído. E talvez precise de um pouquinho mais de responsabilidade para amadurecer, né? Como eu tive na minha adolescência, participei de colideranças. Não fui líder direto, mas o fato de participar de uma coliderança com pessoas mais velhas, né, me deu muita experiência, lidar com pessoas, como tratar problemas, tudo voluntariado. E o adolescente, o jovem, tem mais tempo, tem mais disposição, tem mais energia, tem ideias novas. Então, você que está aí muito saturado com muitas responsabilidades na igreja, mas porque você é o experiente e tudo mais, é a referência, vai tirando um pouquinho aí o pezinho de determinados campos e fazendo uma alusão ao futebol aí, né? A brasileirada gosta. Passa a ser o técnico, vai orientando, vai direcionando. E isso vai estar provavelmente dentro do que é as tuas forças para fazer. Deixa quem tá novo aí para correr, né? Para pular, para saltar, para disputar e assim vai. Então, o meu alerta aqui com muito carinho, muito zelo, principalmente para pessoas que estão engajadas em ministérios, eu diria de médio porte, que tem um nível de responsabilidade que assumiu há muitos anos atrás, mas hoje está se sentindo muito cansado, muito fadigado pelo número de responsabilidades. E o alerta aqui, e a gente poderia já trazer a segunda lição desse texto, se você está fazendo as coisas na obra, no ambiente religioso, acima do que você está aguentando, volte ao texto e comece a se posicionar num ponto a que as suas forças aguentem. E aí você para um tempinho para cuidar da sua saúde, para fazer um examezinho, um check-up, poder ter um tempo aí para poder ter uma reeducação alimentar, uma reeducação na rotina, o sono. Quantas noites em claro aí não tá passando com tanta responsabilidade? Divide essa carga, irmão. Divide. A obra não é de um só ou de pouquíssimos, não. Tem muita gente interessada em ajudar. Só precisa desbloquear isso aí. Ah, mas a juventude, não sei o quê. Põe a responsabilidade, você vai ver que eles amadurecem. Experiência própria.
Fui amadurecendo à medida que as responsabilidades eram me dadas nesse ambiente religioso, né? Na igreja, de crente, né? Então, amadureci muito quando as responsabilidades eram me dadas. E, em geral, sempre tinha alguém ali para apoiar, para co-liderar. Faça isso. Seja um mentor, tá bom? Não seja um detentor, seja um mentor. Você vai ver a obra expandir aí. Ok? Então essa é a conclusão aí da nossa segunda lição. E o terceiro bloco, eu queria abordar um pouquinho essa questão da fala de Salomão, porque a abordagem dele é assim, olha, para a sepultura que você vai, não tem obra, não tem conhecimento, não tem sabedoria. E eu imagino, não estudei isso a fundo ainda, mas eu imagino que há uma correlação com essa fala, talvez somando outros versículos, que corroborariam a visão dos saduceus na época de Cristo quanto à ressurreição. E aí qual que era a visão dos saduceus? É que a gente tinha aqui uma responsabilidade em vida, mas que no momento que a nossa vida se foi, pronto, acabou. E aí vêm as novas gerações e tudo mais. Eles creem que o Messias virá e tudo mais, mas não creem que nós, que já passamos pela história, ou eles que já passavam pela história, voltariam a participar da história, entendeu? Eu imagino que uma parte da visão dos saduceus venha desse texto tão interessante, né? Salomão vai dizer que na sepultura não tem obra, não tem nada. Se a gente for olhar pelo argumento literal, de fato, na sepultura não tem obra, né? Mas é interessante quando um saduceu interroga Jesus sobre a questão da ressurreição. Ele vai falar assim, olha, nós cremos que morreu, acabou. Vou parafrasear aqui, tá? Nós cremos que para o indivíduo morreu, acabou. Aí Jesus vai falar assim, mas Deus não se denomina como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Se ele mesmo se denomina como Deus de antepassados, significa que esses estão vivos. Significa que eles, em algum momento, vão ressuscitar. Significa que morreu, acabou. Então o próprio Jesus está dizendo que mesmo que grandes homens do passado tenham morrido, significa que acabou a história para eles. E aí como é que eu conecto a fala de Jesus com a fala de Salomão, que parece uma controvérsia, né? Mas que para mim são coisas complementares. Salomão tá falando do período da sepultura. Jesus está falando que a sepultura não é o fim. Então, para mim, as coisas são apenas complementares, não são controversas. Do tipo assim, não, Salomão falou que morreu, acabou. Aí Jesus está falando que não é bem assim. Morreu, mas está vivo lá em algum lugar. Portanto, onde ressuscitar futuramente. E pelo texto bíblico, todos os textos escatológicos vão dizer que os integrantes do reino vão participar da obra de restauração da terra, ou seja, vão trabalhar. Para trabalhar tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Então, como é que liga, né? O texto de Salomão com Jesus? Para mim são complementares. De fato, na sepultura, quanto estivermos lá, quantos grandes homens, patriarcas, profetas que já passaram por essa terra estiverem nesse momento de repouso, e aí alguns vão achar que eles estão dormindo, outros vão achar que eles estão no paraíso. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas enquanto eles estiverem lá, de fato eles estão em descanso. Ou seja, não tem como de lá trazer obras para cá, como
nosso ambiente aqui, né? Metafísico pro físico nesse sentido. Não tem como eles trazerem uma obra aqui, não tem como eles trazerem o conhecimento de lá para cá, a sabedoria de lá para cá. Então Salomão está correto e Jesus também está correto. Ele está dizendo que em algum momento nós iremos juntos, né, ressuscitar, faremos parte de uma nova obra, a obra da restauração. A obra nossa hoje é a da pregação, né? Levar o evangelho. A próxima obra é a obra do governo, a restauração e a implantação do reino de Jesus, né? Toda a terra. Legal? Então, como eu falei, talvez esse texto fundamentava a visão dos saduceus. E aí a gente pode fechar aqui nosso bloquinho com a terceira lição. Tá? A terceira lição é: pode ser que esse texto de Eclesiastes 9:10 fundamentava a visão dos saduceus, que era basicamente morreu, acabou, não tem mais nada depois disso. Mas como eu falei lá no Novo Testamento, Jesus vai argumentar contra um saduceu, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, portanto é um Deus de vivos. Se é o Deus de vivos, significa que não é que morreu, acabou. E não sendo controverso Jesus contra Salomão, os textos para mim só se complementam. Salomão está dizendo que enquanto estamos na sepultura, ou os grandes homens e mulheres do passado estiverem na sepultura, não vai ter obra, conhecimento, não tem como eles trazerem nada de lá para cá, entende? Mas algum dia serão ressuscitados e aí sim farão parte da reconstrução da terra, e aí vai ter conhecimento, vai ter obra, mas já de uma forma totalmente diferente, né? Nós, perfeitos, transformados, incorruptíveis, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Tá bem? Então, para mim, Salomão em Eclesiastes 9:10 não é controverso com Jesus na discussão com o saduceu. E faz muito sentido que ele argumente que na sepultura de fato não tem conhecimento, nem obra, nem outra coisa. Então, o que devemos fazer aqui na missão enquanto estamos em carne, não transformados, precisamos fazer com todas as nossas forças. Legal? Então é isso, turma. Quero desejar para vocês aí um bom final de semana, um bom feriado, para aqueles que vão aí tentar extrair desse feriadão uma graninha aí com suas empresas, que o Senhor abençoe, que dê sucesso aí nas vendas, né? Muita gente aproveita muito bem da temporada aí para fazer um extra, ou até mesmo para fechar a receita no positivo aí, né? Nesse ano de 2025. Então desejo todas as bênçãos de Deus para vocês. Espero que todos tenhamos sucesso aí nas nossas empreitadas, e aqueles que vão descansar, Deus dê paz aí, tenham momentos de desfrutar com a família, com os amigos, porque é bom também dar uma pausinha aí, né? para poder desfrutar. Legal? Então Deus abençoe vocês. Eu saí hoje pela manhã, tava um calor, na hora